Então, sem mais delongas, passamos a palavra para o nosso companheiro. Tá? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa permear nossos corações, nos amparando sempre. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu sou muito satisfeito, muito feliz por estar aqui nessa noite. A primeira vez que nós estamos trabalhando aqui no Centro Eurípides Passanufo, mas que vimos com enorme satisfação e estamos muito felizes pelo convite realizado. Mas hoje, como o tema era livre, o tema livre tem um grande problema, né? E uma grande vantagem. Tudo tem vantagem, tudo tem desvantagem. O tema livre é bom que a gente sempre traz ideias novas, porque quando a gente, né, rotula as palestras de uma forma geral, é a ideia de uma pessoa ou de um grupo apenas. Quando nós temos o tema livre, nós temos a oportunidade de abordar temas que às vezes nós não pensamos, mas que outras pessoas abordam. Por isso eu acho uma ideia muito boa essa palestra com tema livre, em que o orador aqui seleciona o tema. Agora o problema é maior para vocês, né? Porque se o orador não escolhe um tema feliz ou adequado, bom, vocês vão ter que ficar até o final me ouvindo. Eu espero ter escolhido pelo menos um tema mais ou menos, que vocês consigam chegar até o final da palestra sem me acharem muito chato. Mas como eu sei que todos são espíritas, não vão pensar isso a meu respeito. De qualquer forma, o tema que nós pensamos em abordar hoje é um tema que nós analisamos ser muito importante em qualquer casa espírita. Então, como o Gilson mesmo falou, né, que aqui a casa de vocês é muito ligada lá ao nosso Centro Espírita Maria Angélica, então nós percebemos que aqui também tem uma grande oportunidade de estudo, uma grande oportunidade de desenvolvimento mediúnico e espírita de uma forma geral. E no Centro Espírita nunca é demais a gente falar sobre mediunidade. Então o tema que nós resolvemos abordar depois de uma consulta, né, aos nossos mentores é o tema processos mediúnicos e distúrbios mentais. Porque é uma coisa que normalmente causa muito questionamento, né? O que é mediunidade, o que não é, e às vezes a gente incorre em muitos erros de rotular tudo como sendo mediunidade ou tudo como sendo distúrbios mentais, sem saber exatamente qual a diferença e qual a similaridade entre ambos. Então a nossa palestra de hoje é intitulada Processos Mediúnicos e Distúrbios Mentais. E nesse tema, nós nos baseamos num livro que acreditamos ser de extrema importância, depois do Livro dos Médiuns, para todos os médiuns, né? Ostensivos ou não. Quando nós falamos de médiuns, nós estamos sempre nos referindo àqueles ostensivos ou não. E quando a gente engloba médiuns ostensivos e os não ostensivos, nós estamos, na verdade, falando para todos nós, né? Não existe exceção a essa regra. Então, o livro é Médiuns e Mediunidade, psicografia de Divaldo Franco, editado pelo espírito Viana de Carvalho. Esse é um livro extremamente importante para todo aquele que é devotado a alguma prática mediúnica ou que se interessa pelos processos mediúnicos, novamente salientando, ostensivos ou não. E nós nos baseamos hoje, especificamente, no capítulo 5 desse livro, intitulado Consciência Mediúnica. Só para a gente poder nos situar ao tema, eu vou ler 2 parágrafos, são muito curtinhos, só para a gente saber do que se trata exatamente. Então, Viana de Carvalho diz o seguinte: segundo a moderna psicologia transpessoal, é possível lograr-se uma ampliação da consciência, além das fronteiras habituais do ego, superando as faixas do espaço e do tempo, conforme as percepções tridimensionais. E um pouquinho mais à frente, ele completa: a linha divisória que assinala a transferência do estado patológico, ou melhor, paranormal, para o patológico,
é muito sutil. Então vou repetir que eu me atrapalhei aqui. A linha divisória que assinala a transferência do estado paranormal para o patológico é muito sutil, dando margem à crença de que alguns níveis de consciência mística sejam confundidos com distorias esquizofrênicas. Então, um dos problemas, né, que os médiuns sempre se viram ao longo do tempo é exatamente o rótulo de loucura. Então, aquele que apresenta distúrbios mediúnicos normalmente é taxado como louco pela ciência acadêmica, pelos médicos de plantão, aqueles, obviamente, que não têm uma interação maior com a nossa doutrina. E essa problemática causa uma série de transtornos para aquele que apresenta manifestação ostensiva e para aqueles outros tantos que vivenciam certos fenômenos, mas com medo de ser rotulado de louco, ser taxado de louco, então ele não fala. Ele não fala sobre esses fenômenos que vivencia. E com isso só vai acarretando problemas em cima de problemas, até que chega um momento que a bomba pode explodir, e aí ele se vê às voltas numa situação que podia ser minimizada, sem grandes problemas com relação a isso tudo. Porque a mediunidade nada mais é do que um processo que é necessária à adaptação. Então, o indivíduo que vivencia a mediunidade, ele primeiro precisa saber do que se trata e se adaptar. É todo um processo de adaptação. Segredo, na verdade, não tem. O segredo, se há algum, é a paciência, o estudo e a dedicação. Mas para a gente poder compreender exatamente do que se trata, a gente precisava entrar um pouquinho na estrutura da mente. Como é a nossa mente? Ou o nosso psiquismo? Porque, como a gente sabe, mediunidade é comunicação. Comunicação entre dois espíritos. Quando a gente fala comunicação entre dois espíritos, nós estamos falando comunicação entre dois psiquismos diferentes. Tá? Então, quando a gente está encarnado, conversando, a gente pensa que a nossa única interação é através da palavra falada e do que se ouve. Nós estamos um pouco enganados, porque o nosso psiquismo ele entra em relação também. Não apenas nos comunicamos através das palavras, como quando estamos em silêncio também, nosso psiquismo se relaciona. Então, nesse exato momento, o psiquismo de todos vocês e o meu estão interligados de alguma forma. Porque nesse momento todos vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. E se prestam atenção no que alguém fala, imediatamente existe uma ligação mental. E se a gente pode ampliar um pouco mais, tem a nossa ligação mental, a ligação mental dos nossos mentores e a ligação mental dos mentores da casa, e por aí vai. Então é uma teia. Quando a gente olha, numa escala macro, a gente percebe que existe uma teia. Uma teia em que cada cruzamento, cada nó dessa teia é um psiquismo diferente. Mas para a gente entender como nosso mecanismo, ou melhor, nossa mente é estruturada, nós vamos nos basear no trabalho de Jung. Foi um psiquiatra famoso, Ele é considerado o pai da psicologia analítica. E um dos grandes trabalhos que ele teve foi exatamente mapear o psiquismo. Ele veio mostrar, através do seu estudo, como que é o nosso psiquismo. E depois disso, nós vamos tentar relacionar com o Livro dos Médiuns, mais especificamente capítulo 19. O capítulo 19 do Livro dos Médiuns é intitulado O Papel dos Médiuns nas Comunicações Espíritas. Então, como é que vai o nosso estudo ser conduzido? Primeiro, nós vamos trazer a ideia do psiquismo, como Jung apresentou, uma pequena correção dessa estrutura que foi ofertada por Joana de Ângeles, e depois, em seguida, correlacionando com o Livro dos Médiuns
e aí tentarmos então entender por que essa mediunidade cria tanto problema quando ela não é tratada adequadamente e por que ela pode desencadear em problemas mais ou menos sérios, né? Às vezes até muito sérios. Mas Jung, no seu estudo, ele conseguiu identificar 3 regiões na nossa mente. Um é o ego, depois vem o inconsciente pessoal e terceiro, o inconsciente coletivo. Então, como ele explica, na verdade, esse consciente? O consciente e o inconsciente. Ele faz alusão a uma ilha no oceano. Então, vamos imaginar um oceano bem baixo e no meio dele uma ilha. Aquela ilha, ele denominou de nosso consciente. Então, nosso consciente é uma ilha. E o oceano é o nosso inconsciente. Ora, se a gente, por maior que seja essa ilha, se a gente for comparar as dimensões da ilha com as dimensões do oceano que está à sua volta, a gente percebe que nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. Nesse processo, significa que, na situação de encarnado, na condição de encarnado, enquanto ligados ao nosso corpo físico, nós muito pouco sabemos ao nosso próprio respeito. Então nós nos conhecemos muito pouco, porque a maior parte é inconsciente. Nos momentos de emancipação da alma, após a desencarnação, gradativamente nós vamos tendo acesso a esse inconsciente, que vai então se tornando consciente. Então, em linhas gerais, o que a gente pode falar? Que o nosso cérebro físico, ele na verdade limita a faixa do nosso psiquismo que nós vamos trabalhar. O cérebro físico faz isso, ele limita a região. Essa região limitada pelo cérebro físico é a região que nós vamos ter como consciência durante a nossa estada num corpo físico qualquer, durante o período da nossa encarnação. E o resto fica inconsciente. O inconsciente, o que dividiu entre o pessoal e o que ele denominou de coletivo. O que é o inconsciente pessoal? Tudo que passa pela nossa consciência e que não damos muita importância, ou o tempo encarrega que nós esqueçamos, vai para o inconsciente pessoal. Então, esse inconsciente pessoal é o acervo das nossas experiências durante o nosso período de encarnados. Então, se a gente for pensar que tudo que a gente vivencia, nós aprendemos e vai ser útil para o nosso processo evolutivo, tudo que a gente aprende tem que ficar armazenado em algum lugar. Porque quantas coisas nós já aprendemos e já esquecemos? Quantas coisas nós já não vimos, mas que conscientemente nós não lembramos? Mas tudo isso que está nesse inconsciente pessoal significa que já passou em algum momento pelo consciente. A gente pode até nem lembrar, mas tudo isso passa pelo inconsciente. A gente não dá muita importância e pode ir imediatamente para o inconsciente. Quando vocês estão olhando aqui para a gente, né, que nós falamos aqui, parte da visão abrange o Gilson. E tudo que ele está fazendo, como no momento sou eu que estou aqui falando, tudo que ele faz, vocês percebem. Só que no momento vocês não estão dando importância para o que ele está fazendo. Vocês estão prestando atenção no que nós estamos falando. Então tudo isso que vocês percebem passa e vai direto para o inconsciente pessoal. Mas tudo que vocês vivenciam, tudo que nós vivenciamos, fica no nosso inconsciente pessoal. O inconsciente coletivo, segundo Jung, foi percebido por quê? Porque as pessoas que ele estudou
apresentavam algum conhecimento que, segundo ele, não poderia ser ou ter sido uma experiência daquele indivíduo. Então, se, por exemplo, eu fosse um paciente dele naquele momento e, porventura, me lembrasse de alguma coisa do século V na França, então, como eu não estava no século V na França, segundo a perspectiva de Jung, não poderia ser vivência minha. Então, não poderia ter sido uma experiência que eu tenha tido. E se esse relato que eu fizesse não estivesse contido em livro algum que eu pudesse ter lido, então ele considerou que todas as vivências, todas as experiências, por toda a humanidade, ficava registrado em algum lugar. E isto era o inconsciente coletivo. Por isso que ele denomina de coletivo, que era comum a todos. E é nesse ponto que nós falamos que entra uma correção de Joana de Ângeles. No livro Triunfo Pessoal, Joana conduz o estudo baseado nos conceitos de Jung, os conceitos elaborados por Jung. E ela faz uma pequena correção, ou melhor, um pequeno adendo nesse momento, que ela diz que esse inconsciente que Jung denominou de coletivo é, na realidade, as nossas vivências passadas. Nossas experiências anterior à reencarnação, ao processo reencarnatório que sofremos. Então, se a gente já for analisar esse psiquismo baseado já com esse complemento de Joana de Ângeles, nós vamos dividir em consciente, inconsciente pessoal e o inconsciente transpessoal, que é as nossas vivências do passado. Por que essas vivências de experiências anteriores, elas não afloram com tanta facilidade? Porque elas nunca passaram por esse cérebro físico que nós estamos vestindo agora. Então, o que acontece? Se alguém me perguntar o que eu jantei na segunda-feira da semana passada, eu vou responder que não tenho a menor ideia. Porque isso eu já estou no meu inconsciente pessoal há muito tempo. Mas aí, se minha esposa começa a falar, a me contar o que nós comemos, o que nós jantamos, eu vou imediatamente relembrando. Então é fácil de eu relembrar, porque em algum momento já pertenceu ao meu consciente. Então eu só preciso relembrar. O que está no meu inconsciente transpessoal não é tão fácil, porque nunca passou pelo consciente. Por isso que muitas vezes eu preciso aprender. Então essa seria a diferença entre relembrar e aprender. Agora, o aprendizado vai ser mais fácil ou mais difícil, dependendo de quão nítido está essa informação no meu inconsciente transpessoal, ou quanto eu consigo acessar. Por isso que muitas vezes a gente começa a estudar alguma coisa e aquilo vem fácil. Um assunto qualquer vem fácil, porque nós aprendemos aquilo no passado e estamos aprendendo hoje. É um processo de aprendizado. Só que o processo se dá mais facilmente ou mais dificilmente, dependendo da nossa relação com essa experiência anterior. Então essa seria a estrutura do psiquismo segundo Jung. Mas ele ainda diz que o inconsciente pessoal e o inconsciente, que ele denominou de coletivo, e nós vamos passar a tratar de transpessoal, possuem alguns conteúdos, né? Então, se temos um consciente e se temos um inconsciente, isso tudo tem que ser preenchido de alguma coisa, não pode ser espaço vazio. Então nós temos os conteúdos nesse inconsciente e nesse consciente. Desculpa, no inconsciente pessoal e no transpessoal. E aí entra a teoria
dos complexos e dos arquétipos. Acho que todos já ouviram falar de arquétipos, né? Que são as imagens primordiais. Então, o que faz esses complexos e esses arquétipos? Eles são um problema e uma solução também ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente aprende, vem no centro espírita, ouve que nós precisamos ser pessoas melhores, que não podemos ou não devemos ter algumas reações violentas, né? Hoje em dia. Aí o que acontece? Eu venho aqui, ouço isso tudo aqui no centro, saio daqui numa paz que eu passei a manhã inteira aqui no encontro, foi de 9 a 1 hora da tarde, depois ainda passei 2 horas conversando com o Gilson, com o Gilberto, numa paz. Aí chega ali fora, alguém me dá uma fechada no trânsito, pronto, foi aqui. E a gente se pergunta, como pode isso acontecer? Eu passei horas no centro espírita, eu prestei atenção no que o instrutor estava falando, no que o orador estava falando, eu me pacifiquei, eu não estava nervoso durante 5 horas que eu passei no centro espírita. Como é que eu perco isso tão rápido? Como é que isso, né, é tão fugaz assim, que isso passa tão rápido? O problema está nos nossos arquétipos e nos nossos complexos. Então isso também é bom para a gente entender, porque muitas vezes a gente sai e se martiriza lá fora porque não conseguiu conter um ato impensado, ou um pensamento impensado, se é que existe um pensamento impensado. Mas alguma coisa que aflora na nossa mente, a gente se pergunta, como pode isso acontecer? A explicação, ela se encontra tanto nos complexos quanto nos arquétipos. Então, os complexos, eles surgem por causa de traumas, vivências desagradáveis. E os arquétipos, também por traumas e vivências, encarnações passadas, e também pela repetição de atos. Então, vão se formando esses arquétipos. Para a gente ter uma ideia de como que fica isso tudo no nosso psiquismo, espero estar falando de uma forma adequada, inteligível para vocês. Mas como fica isso? Vamos imaginar um bolo de passas, tá? Então o nosso psiquismo, a nossa mente é o bolo. O complexo e os arquétipos são as passas que estão ali. São como nódulos que se formam numa massa homogênea. Então, nosso psiquismo, vamos imaginar, se ele fosse purinho, ele seria homogêneo. Mas como nós temos essas várias falhas ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, que nós vivemos como espíritos, repetindo coisas erradas, mas também repetindo coisas acertadas, nós vamos formando esses nódulos. E esses nódulos, por incrível que pareça, eles podem ter vida própria. De repente, eles tomam uma vida própria e tomam conta de nós. Uma coisa que é interessante, que para mim, pelo menos, foi muito difícil de entender, é que se esses nódulos são formados pelo meu próprio psiquismo, como é que ele pode me dominar? Se eu não quero que ele domine. Mas ele domina porque, na verdade, nós ainda fornecemos energia para esses nódulos, esses arquétipos, esses complexos do nosso inconsciente. Então, nesses momentos que eles como que se energizam, eles tomam conta do nosso consciente. Porque o consciente é que é o responsável pelos nossos atos. Então, tudo aquilo que nós fazemos, tudo é definido pelo nosso consciente. Tudo aquilo que nós fazemos. Se eu estou segurando esse microfone, é porque o meu consciente assim determinou. O arquétipo e o complexo, quando ele se energiza, ele toma conta do consciente. Então ele age pelo consciente.
Então, por isso que quando, depois de 5 horas aqui no Eurípides Barra Novo, na hora que eu saio ali na frente, aquilo a toda a paz, né? Eu tenho aquele pensamento com relação àquele que me fechou no trânsito. Às vezes uma reação inadequada. Mas porque esse arquétipo foi energizado. E ele então tomou conta do consciente. E aí ele agiu. Então essa série de arquétipos, dependendo do estímulo que sofremos, um deles pode se energizar. E aí ele vai reagir, ou nós vamos reagir da forma como vimos reagindo ao longo da nossa existência como espíritos. Mas nem tudo está perdido. Então, por isso que a gente precisa vir dia após dia no Centro Espírita, sempre ouvir palavras que vão nos pacificar. Porque o que nós precisamos, na verdade, é ir polindo esses arquétipos e esses complexos. Agora, tudo, né, tem um processo. Eles não vão desaparecer de um dia para o outro. Por isso nós ainda pertencemos a um mundo de expiações e provas. Senão seria muito fácil e a gente já estava no mundo de regeneração há muito tempo. Então qual é o mecanismo para a gente começar a dominar esses arquétipos? Porque nós conscientemente devemos começar a dominar esses arquétipos, para que eles não dominem o psiquismo. Se eu deixo para reagir, ou melhor, para não reagir no momento que eu recebi o estímulo, aí já vai ser tarde demais. Se eu espero que o indivíduo me feche no trânsito, para depois então tentar controlar a minha reação, já vai ser rápido, já vai ser tarde demais. Porque o arquétipo já foi energizado e ele já tomou conta da situação. Ele já tomou o meu consciente. E aí o meu consciente já perde o domínio sobre o psiquismo como um todo. Então esse é um processo que a gente tem que começar antes. Então se eu sei que eu tenho dificuldades no trânsito, eu já tenho que começar o processo antes de eu começar a dirigir, antes de eu entrar no carro. Para então, quando acontecer o fato, eu já estar esperando que aquilo aconteça e consiga controlar, ou melhor, não dar forças a esse arquétipo que seria energizado naquela situação. Isso não é só com relação ao trânsito, é com relação a tudo que nós fazemos e que nós sabemos que nos irrita de alguma forma e que temos uma reação que nós consideramos como inadequada. Então, sabendo de antemão, eu já vou preparado para o fato. A gente vai escorregar muitas vezes ainda, né? A gente escorrega e vai escorregando, escorregando, escorregando. Mas se a gente prestar atenção, a gente vai ver que ou escorregamos menos, com menos frequência, ou a nossa reação é cada vez mais branda. O que antes eu reagia aos berros, hoje em dia eu já reajo com meia dúzia de berros. Depois eu vou reagir com os 2 berros só, até que eu não vou berrar mais. Mas é um processo que a gente vai seguindo para dominar quem? Nós mesmos. Que a gente falou arquétipo, parece que é ele, mas não é ele, somos nós. Que ele, na verdade, sou eu. Eu sou aquele conjunto de arquétipos e complexos, consciente e inconsciente. Então isso tudo sou eu. Nesse processo, a gente percebe o quê? Né? Só esse exemplo que nós demos, para nós, que a gente já procuramos uma reforma do nosso ser, a gente já percebe que toda vez que temos uma reação desse tipo, nós já ficamos incomodados, né? Então o primeiro passo é reconhecer que eu não devo mais fazer aquilo, porque enquanto eu gostar daquela reação, eu não vou fazer nada
para modificar o que está acontecendo. E toda vez que surgir o estímulo, eu vou energizar o arquétipo ou complexo específico, ele vai tomar conta e eu vou gostar que ele tome conta. Por isso que às vezes a gente escuta as pessoas falando, não, eu tenho gênio difícil, eu não tenho jeito. E normalmente fala assim que eu tenho gênio difícil com certo orgulho, né? Gosta de ter um gênio difícil. Enquanto o indivíduo se comprazer com esse gênio difícil, ele não vai controlar. Aí depois a gente passa o quê? A não gostar mais daquela intromissão daquele arquétipo. Ele já toma conta e a gente passa a não gostar mais. Então esse não gostar é o sinal para que começamos a dominar aquela situação. Começamos a nos dominar. E a gente fica incomodado. Todas as vezes que esse arquétipo ele vem, que o complexo vem e reage de uma forma que nós não queremos mais, a gente se sente incomodado. É ou não é? Agora, vamos imaginar se esses arquétipos eles já não mais fossem assim como reações. Mas se a gente até normalmente, sem estímulo algum, estivéssemos, de vez em quando, ou tivéssemos a nossa consciência sendo invadida por esses conteúdos do inconsciente. Então, esses conteúdos do inconsciente, na verdade, eles são estranhos à nossa consciência. Certo? Do inconsciente transpessoal, eles são estranhos à nossa consciência. E toda vez que um desses conteúdos adentram na região do nosso consciente, a gente se ressente, o indivíduo se ressente. E dependendo da frequência com que isto aconteça, o indivíduo vai se ressentir mais ou menos. Ele vai se perturbar mais ou vai se perturbar menos. Então as disfunções mentais, as neuroses, as esquizofrenias, elas estão diretamente relacionadas com esta invasão no consciente por parte do inconsciente. O que acontece, na verdade? O meu consciente é alguma coisa que eu estou acostumado com. Eu sei o que permeia a minha mente. Tanto que às vezes até no momento de concentração, que eu penso alguma coisa completamente descabida para a situação, eu não me ressinto tanto, porque eu sei que aquilo me pertence. Aquilo pertence no meu consciente. Ainda é algum assunto que me atrai a atenção. Eu ainda devoto muito tempo tratando daquela questão. E aí não me atrapalha tanto. Mas quando o conteúdo pertence ao inconsciente e ele vai para o consciente, eu tenho como que se minha mente estivesse sendo invadida. Que na verdade está. Por mim mesmo. Mas está. Pode parecer estranho a gente falar que está sendo invadida por mim mesmo. Porque são duas regiões distintas. O consciente e o inconsciente. Durante a encarnação, eu não tenho um acesso tão amplo ao inconsciente, a não ser naqueles estados alterados de consciência, que eu posso então vislumbrar o que existe no meu inconsciente e com isso vislumbrar encarnações anteriores à atual. A mediunidade, onde ela entra nessa história toda? Porque a mediunidade em si são processos mentais, são processos psíquicos. E a mediunidade é uma interligação de dois ou mais psiquismos, duas ou mais mentes. No
processo mediúnico, o espírito comunicante, ele envia uma mensagem para o espírito recebedor, ou o espírito do médium. E aí, aos poucos, são ideias estranhas àquele psiquismo que vai surgindo na mente do médium, para que ele então possa traduzir em palavras. Então vamos lá. Nós temos consciente, inconsciente pessoal e inconsciente transpessoal. O inconsciente pessoal é tudo que passou pela nossa mente, pelo consciente enquanto estamos encarnados. E o inconsciente transpessoal vem de vidas passadas. Quando a gente analisa esse bolo, né, esse bolo de passas, a gente não pode analisar ele de uma forma sólida, rígida, que daqui até aqui é o consciente e tem uma fronteira rígida, e depois vem o inconsciente pessoal, outra fronteira rígida, e depois o inconsciente coletivo. Nós temos que imaginar isso tudo como um processo energético. Então, nossa mente, nosso psiquismo, a gente vai imaginar ele como uma grande bola de energia, uma esfera energética. E essas regiões, elas não são fixas, mas elas podem ampliar, podem encolher e podem, o consciente especialmente, mover de um lado para o outro. Por isso que nós conseguimos, em estados alterados de consciência, vislumbrar o que existe no nosso inconsciente transpessoal. O que existe, o que fizemos em encarnações passadas, o que fomos, onde vivemos, as nossas experiências. Porque esse consciente pode aumentar um pouco e abranger essa região. E também essa fronteira, ela é porosa, ela é permeável. Então conteúdos entram e saem dessa região da consciência. Extremamente importante para o médium é o autoconhecimento. Para o médium ostensivo e não ostensivo, que na verdade somos todos nós, ressaltando, é o autoconhecimento. Pois eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que passa pela mente e o que não passa pela minha mente. Eu preciso pelo menos ter o mínimo de ideia do que sou eu na realidade, para saber o que me pertence e o que não me pertence, o que normalmente passa pela minha mente e o que normalmente não passa pela minha mente. Quando eu venho a comunicação de um espírito, ele normalmente a gente não consegue perceber de onde vai, dependendo do processo mediúnico. Por isso que o médium iniciante, ele tem muita dificuldade de saber se é dele ou não. Por isso que ele é muito temeroso. Ele tem medo de ser um processo anímico. E às vezes ele não fala o que na verdade é o espírito ditou. Porque ele ainda não tem o quê? Um conhecimento do que passa pela sua mente. Então às vezes, né, a gente está concentrado, mesmo quando durante uma prece muito longa, que a gente tenta focar a nossa mente na prece o tempo todo, de vez em quando a mente foge, né? De vez em quando ela foge, e a gente, quando percebe que ela fugiu, a gente traz de volta e continua prestando atenção. Então nós temos essa flutuação normalmente. Se eu não me conheço, eu não vou saber se essa comunicação é de um processo mediúnico ou de um processo anímico. O processo anímico é o que vem da nossa própria mente. No início da mediunidade, por isso que ela é tão complicada, aquele início de mediunidade, especialmente nos médiuns ostensivos, é uma coisa complicada. Não é a quem já teve a oportunidade de vivenciar.
E quando a gente começa, a mediunidade aflora a gente no centro espírita. Já estou há 5 anos, 10 anos frequentando o Eurípides, aí começa a mediunidade. É uma bênção de Deus, né? Porque eu já conheço a doutrina toda e a gente já vem, né? Já sabe o que é, já sabe com quem conversar, a gente troca ideias. É uma bênção de Deus. Vocês podem até achar que é difícil quem já vivenciou isso, mas é uma bênção de Deus. Quando esse processo começa com o indivíduo cru, sem saber de nada do que está acontecendo, aí realmente é uma bênção de Deus maior ainda, porque ele tem que correr atrás do prejuízo bem rápido, né? Ele tem que correr para saber entender o que está acontecendo. Mas é uma bênção de Deus, mas pode ser muito difícil. Então, um dos processos, né, que ocorrem muito nesses momentos é a mente do indivíduo de repente esvaziar de todo. Então ele olha e fica assim sem saber exatamente o que está acontecendo. Um exemplo, vocês, né, eu acredito que a grande maioria já deve ter, na ingerido bebida alcoólica, passado um pouquinho só do limite. Não é embriagado não, só assim no Natal, no Ano Novo, bebeu um pouquinho demais, começou a perceber que ficou tonto. Aí para de beber. Esse processo de ficar tonto é na hora que você tenta focar os olhos e aí não percebe exatamente o que está acontecendo, tem que pensar 2 vezes para ver o que vai fazer, o que não vai fazer. Agora imagine isso acontecendo com uma certa frequência sem a ingestão de bebida alcoólica. Então é como se a mente realmente esvaziasse. Nesse processo que esvazia, o indivíduo não consegue raciocinar completamente. Nesses processos, a gente pode imaginar que o nosso consciente, ou o nosso ego, né, que fica ali, ele se estreita. E com isso, ele não consegue dominar a região necessária que ele necessita no seu processo normal. Então esse ego, que nós não falamos até o momento, mas que ele é o responsável pelos nossos atos, ele também é um complexo. O ego fica no centro da consciência. Ele é um complexo também. Só que este complexo, ele manipula a informação. É ele que é responsável por manipular a informação. E ele, quando percebe que tem alguma coisa que não pertence a esse consciente, ele normalmente se ressente. E esses são os processos de disfunção mental. No livro dos médiuns, papel dos médiuns nas comunicações espíritas, deixa eu ver se eu não estou pulando nada. Na página 281 do meu livro, né? Em que os espíritos falam exatamente sobre o papel do médium, como ocorre essa manifestação, a comunicação em si, que onde 2 espíritos, Erasto e Timóteo, dão uma longa mensagem para Kardec. Depois Kardec coloca uma nota de rodapé. E ele fala o seguinte: o espírito áureo, não as suas ideias, porém os materiais de que necessita para exprimi-las no cérebro do médium. E que, quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Então, nos processos de comunicação inteligente, né, em que inteligente nós estamos excluindo aqueles manifestações físicas, mas nos processos inteligentes, em que um espírito vai se comunicar, ele pode fazer isso ditando palavra por palavra para o médium, ou ele também pode pegar o material do psiquismo do médium. Às vezes a gente pensa que todo o processo mediúnico passa pelo psiquismo do médium, pela mente do médium, e ali os espíritos
pegam um material para a comunicação. Mas se o médium não tem no acervo o material necessário, esses espíritos também se comunicam, só que é uma forma muito mais cansativa para eles, porque é como quando a gente pega na mão de uma criança para traçar letra por letra, que é muito mais cansativo. Então eles preferem o quê? Aqueles médiuns que têm um cabedal de informação bem maior, e eles fazem um trabalho energético e não físico. Então eles vão no acervo do médium, pegam aquele material que existe lá, coordena de uma forma adequada, e aí então o médium se expressa. Então vamos ver, se eu vou passar aqui uma comunicação mediúnica para vocês. Tem um espírito, vamos imaginar, querendo ditar alguma coisa. Ele vai no meu psiquismo, vê o que tem, joga a ideia dele. Mas a partir do momento que eu tenho que falar com vocês, esse material tem que passar pelo meu consciente, o meu ego tem que trabalhar isso, para então transmitir a informação. Porque, como nós falamos anteriormente, o ego é o sujeito de todos os nossos atos. É por ele que passa tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós decidimos. Então, aquele material que veio do espírito, a ideia dele, vai para o meu psiquismo, onde pega material para revestir aquela ideia, e então vai para o meu ego, para o meu consciente, e o ego então trabalha essa informação e passa adiante. Agora vamos comparar esse processo mediúnico com o processo de disfunção mental que nós relatamos anteriormente. A disfunção mental dos processos neuróticos e esquizofrênicos é material do inconsciente transpessoal que adentra no consciente, e o indivíduo se ressente. O processo mediúnico é um espírito que manipula material do meu inconsciente, passa para o meu consciente, e o meu ego então trabalha essa informação para que eu possa transmitir a vocês. No processo das duas situações, qual a diferença? Muito pouca. Muito pouca. Para o psiquismo que está ali sofrendo aquela intromissão no consciente pelo inconsciente. Então, no início, e por isso que é motivo de tanta confusão, de não se entender o que é mediunidade e o que é disfunção mental, porque os processos são semelhantes. Os processos são semelhantes. Então, se eu estou passando por processos mediúnicos, e eu, vamos dizer que começou esse processo longe de um centro espírita, nunca ouvi falar de espiritismo, nunca ouvi falar de mediunidade, ou já ouvi, mas não acredito, eu vou ao médico e relato o que está acontecendo comigo. Aquele médico vai olhar e ele vai dizer o quê? Esquizofrenia, neurose, ou qualquer outra disfunção mental. Por isso que é difícil, muito difícil, de conseguir identificar uma coisa da outra. E por isso que, como nós lemos aqui, que Viana de Carvalho disse que a linha divisória que assinala a transferência do estado paranormal para o patológico é muito sutil. E é por isso que naqueles processos mediúnicos em que o indivíduo não se educa, aí a gente já vai para aqueles que são mais ostensivos, né? Aqueles médios mais ostensivos, que essa intromissão se dá num grau bem elevado e com uma frequência bastante elevada, essa mediunidade, com o passar do tempo, ao longo dos anos, pode vir a se transformar num estado patológico, que Viana de Carvalho também chama muito a atenção para isso. Em contrapartida, que nós falamos dos médicos, mas também
nós no Centro Espírita, nós quando olhamos às vezes essas experiências, nós taxamos logo de mediunidade. Mas quem garante que é mediunidade? Às vezes pode não ser. No próprio Livro dos Médiuns diz que não existe nenhum sinal de quem que identifique um médium ou não. Então, esses processos, eles só vão ser identificados com o passar do tempo, com o andar da carruagem, percebendo o comportamento do indivíduo na sociedade, no meio, no ambiente em que ele vive, no seu relacionamento. E aí, então, fazer a identificação. A não ser, obviamente, quando a gente está amparado por um espírito elevado, que a gente tem um grau de mediunidade que consegue, né, perceber o que aquele espírito nos diz, que aí o próprio espírito identifica se é mediunidade ou não, e aí nos avisa. Aí é um caso à parte em que a gente está sendo assessorado por um espírito superior em condições de perceber, de analisar o que ele está vendo e traduzir aquilo para a gente. Quando não, é difícil de nós identificarmos. O melhor mesmo é que o próprio indivíduo se identifique como médium ou não. E aí buscar a terapêutica necessária. Obviamente que a situação mais adequada, aquela que poderia ser melhor, é unir a parte médica com a parte espiritual. Então, quando analisar um indivíduo qualquer, uma situação qualquer, não apenas em fenômenos de mediunidade, mas em qualquer situação, o médico poder analisar com uma conotação espiritual também. E aí ter condições de identificar muitas coisas e, obviamente, nesse processo, cometer muito menos equívocos. Espero estar me fazendo entendido nesse processo. Está ficando claro? O processo está... Fica entendido, mas existe às vezes algumas perguntas que no momento não cabem, a situação é delicada, mas... Perguntas sempre vão existir. Pode né? fazer uma pelo menos? Não sei, Não, pode? né? Pode. Pode. É. Um copo, uma bica, vai pingando. A ideia é plantada, tá certo? Como você falou. Então, chega uma hora, quando você uma gota cai no copo, aquilo vai criando, né, um redemoinho até transbordar. O médium tem como identificar se é a ideia plantada ou se é animismo? Repete a pergunta mais ou menos para entrar no processo. Tá? A pergunta dele é quando vamos dizer assim, a informação transmitida pelo espírito é muito sutil. Ela é muito leve. Porque quando é ostensivo aquilo, né, que vem com uma força que nos arrebata, é fácil de identificar. Mas principalmente nos processos obsessivos, essas ideias, elas vêm de uma forma muito sutil. Ela vem aos pouquinhos. E aí a gente não sabe muito bem ou vai se acostumando com aquela informação. Aí a pergunta dele é: tem como identificar se é nossa ou se não é nossa? Tem. Felizmente tem. Mas tudo demanda exercício. Então, na verdade, o que a gente... Eu vou responder a sua pergunta ao longo de uma explicação. O que nós, na verdade, denominamos de educação mediúnica? O médium educado é aquele que se habitua com a intromissão do inconsciente no seu consciente. Na verdade, todo o processo da educação mediúnica é isso. É a gente perceber que parte do inconsciente está entrando no consciente, o ego trabalhando, transmitindo, mas sem deixar que essa intromissão cause dano, cause algum desconforto. E qual é o processo para a gente começar a se acostumar com essa intromissão? Primeiro é o autoconhecimento. Então, quando eu perco tempo no bom sentido,
me analisando, prestando atenção no que eu sou, o que eu penso, o que eu desejo, eu vou começar a identificar o que é meu e o que não é, mesmo que seja sutil. Mas a gente sempre tem que prestar atenção. Então o médium, a gente lá no centro Maria Angélica, a gente dá aula de orientação mediúnica. E a gente sempre fala o seguinte, que quando a gente se acorda e descobre que é médium, me acordei hoje de manhã e descobri médium. Obviamente que ninguém acorda e se descobre médium, é um processo. Mas quando chega naquele momento ali, ó, eu sou médium. A partir daquele momento, nós temos que devotar tempo para a mediunidade. Assim como eu preciso devotar tempo para exercícios físicos, preciso de tempo para o estudo, seja ele qual for, eu preciso de tempo para a mediunidade. E nesse tempo para a mediunidade, uma parcela é o autoconhecimento. Porque em uma comunicação mediúnica, eu só vou saber se é meu ou não, se eu souber o que normalmente eu penso. Porque é muito sutil, e por isso que cria dificuldade no médium iniciante. Porque tudo aquilo que ele fala, se o espírito buscou nele o material para revestir a ideia, ele não vai perceber, ou ele vai ter dificuldade de perceber que não é dele. Porque afinal de contas é todo material que tem no meu cérebro, ou na minha mente, falando mais corretamente, é todo material que eu tenho, que me pertence. Mas aquele material, ele é um material bruto. O espírito, ele refina aquele material de forma a colocar em ordem a ideia. E aí eu analiso a ideia. Aquela ideia é minha ou não é minha? É muito fácil, por exemplo, se eu vou dar uma comunicação e o doutor Bezerra de Menezes surge para comunicar. Então a gente imagina o nível de comunicação que seria do doutor Bezerra de Menezes. Eu reconheço que não é meu muito fácil. Não preciso nem prestar muita atenção. Né? Vem a comunicação de Bezerra de Menezes. Ah, isso não é meu. Com certeza, eu posso nem saber que é de Bezerra, mas pelo menos eu vou ter certeza que não é meu. Quando é um espírito que é mais ou menos no meu nível, aí eu já vou ter dificuldade de compreensão, dificuldade de definir ou discernir se é meu ou se não é meu. Mas através do exercício do autoconhecimento, eu vou ter condições ao longo do tempo de definir, de discernir, é meu ou não é meu. Mesmo as mais sutis, quando ela se faz persistente. Porque se essas ideias sutis forem iguais às minhas ideias, não vai fazer diferença nenhuma. Eu não vou perceber que não é minha, mas não faz diferença, porque é a mesma coisa. Se é um processo obsessivo, ele vai querer implantar alguma ideia que não é minha, porque ele vai querer alguma coisa diferente do que eu sou. É alguma coisa que, se for uma obsessão, que vai me prejudicar. Então eu vou conseguir identificar que aquilo é diferente do que normalmente eu penso, do que normalmente permeia a minha mente. E aí eu consigo identificar o processo obsessivo. Eu consigo identificar quando, né, são ideias sutis que são implantadas paulatinamente na minha mente. Mas esse processo requer o quê? Paciência, dedicação. Por isso que a educação de um médium, ela nunca se dá em 1 mês, 2 meses, 3 meses. É um processo de anos, para que o indivíduo possa desenvolver todo esse discernimento com relação à sua mente, com relação ao seu psiquismo. Então os processos mediúnicos e os processos, vamos dizer assim, patológicos, eles são muito semelhantes. E a gente tem exatamente que prestar atenção para ver do que se trata.
Agora, nesse processo todo, tudo isso precisa da vontade. Eu tenho que ter a vontade de trabalhar isso tudo que está acontecendo comigo. Assim como eu tenho que ter vontade para conter aquela influenciação ou a influência dos arquétipos no meu ego, no meu consciente. Tudo isso demanda energia. E a vontade nada mais é do que disponibilização de energia para determinado fim. Então, se a nossa mente, na verdade, é um campo energético, é energia pura, eu simplesmente preciso pegar essa energia e canalizar ela da melhor forma possível. E isso também requer tempo, requer vontade, requer discernimento. Agora, normalmente a gente não ouve falar muito sobre certas questões. E às vezes a gente não sabe muito bem o que ocorre, vamos dizer, com os nossos médicos, né? Que a gente não sabe também o quanto eles se aprofundam em determinados estudos. Porque às vezes muitos psicólogos, psiquiatras, médicos de uma forma geral, eles se atêm à ciência. E aí não reconhecem processos mediúnicos, não reconhecem a vida após a morte, não reconhecem os problemas espirituais. Mas de qualquer forma, Jung, que novamente a gente ressalta que ele é considerado o pai da psicologia analítica, então ele teve um grande influência em todos os estudos psicológicos, psiquiátricos no momento. Nesse livro, A Natureza da Psique, ele relata o seguinte, isso aqui ele escreveu em 1919, aí é interessante, por isso que a gente, isso é só para ressaltar que a gente precisa ler a fundo, né? Porque às vezes a gente lê superficialmente, forma a ideia e aí não vai até o final porque eu já entendi. A gente normalmente acha que já entendeu e por isso não precisa ler até o final. E muitas vezes é isso que causa a gente ler o livro dos médicos, o livro dos espíritos, do evangelho. A gente fala, cada vez que eu leio eu descubro coisa nova, não é? Porque cada vez que a gente lê, a gente presta atenção em alguma coisa que a gente não prestou atenção antes. Por isso que o estudo espírita tem que estar diretamente ligado à paciência, à perseverança, à análise, à ponderação de tudo aquilo que a gente lê. Mas em 1919, um trecho interessante que Jung escreveu. Ele falou, estudei uma parte imensa da literatura espírita, juntamente tendo em vista as tendências que se manifestam nessas comunicações. E cheguei à conclusão de que, no espiritismo, há uma propensão espontânea do inconsciente no sentido de se tornar inconsciente, sob uma forma coletiva. Os esforços dos espíritos, entre aspas, têm por escopo fazer diretamente com que os vivos se tornem conscientes, ou levar o recém-falecido, e indiretamente também os vivos, a desenvolver seus esforços psicoterapêuticos. E ele continua, o espiritismo, enquanto fenômeno coletivo, persegue, portanto, os mesmos fins que a psicologia médica, e, deste modo, produz, como bem nos indicam suas manifestações mais recentes, as mesmas ideias básicas, ainda que sob o rótulo de ensinamento dos espíritos, que são características da natureza do inconsciente. E um pouco mais à frente, ele diz, estou realmente convencido de que se trata de exteriorizações. Observei repetidamente os efeitos telepáticos de complexos inconscientes e também uma série de fenômenos parapsicológicos. Mas não posso ver em tudo isso uma prova da existência de espíritos reais.
E até que surja uma prova irrefutável, devemos considerar o domínio destes fenômenos como um capítulo à parte da psicologia. Então, quando a gente lê isso, a gente percebe, não, Jung não definiu ou não reconhece a existência dos espíritos. Então, isso são todos processos patológicos. E a gente não lê uma nota de rodapé que tem aqui embaixo, esse pedacinho aqui em amarelo, com letras bem pequenininhas, que aí ele já escreveu em 1946, então de 19 para 1946, né? Tem algumas décadas aí. Ele diz o seguinte: após haver recolhido experiências psicológicas de muitas pessoas e de muitos países, durante meio século, já não me sinto tão seguro como no ano de 1919, quando escrevi esta afirmação. Muitas vezes não me acanho de confessar que duvido de que uma abordagem e análise exclusivamente psicológicas façam justiças aos fenômenos em questão. Então, em 1949, Jung, ele já começa na sua análise, a perceber que muitos dos fenômenos espíritas, ou espirituais, como preferirem, não podem ter apenas uma abordagem psicológica. Precisa de uma abordagem um pouco mais ampla, para poder fazer jus ao que ocorre na realidade. E se o indivíduo for um pouquinho mais curioso, e for ler um dos últimos livros dele, que é, na verdade, a autobiografia, Sonhos, Memórias e Recordações, ou alguma coisa muito parecida, Reflexões, Jung relata muitas das experiências que ele teve ao longo da sua vida e que ele não relatava nos seus livros, não relatou nos seus livros anteriores. E ele deixa claramente que não relatou com receio da reação que poderiam ter com relação a ele, porque muitos o chamaram de místicos e com isso não acreditaram talvez a importância merecida aos seus conceitos. E ele, com receio, não disse muita coisa até esse seu último livro, em que ele relata inclusive alguns processos mediúnicos que ocorreu com ele mesmo. 9 horas, um pouquinho depois das 9. Espero que eu possa ter me feito ser compreendido. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós.